extraordinários! Sejam muito bem-vindos ao programa Paula Silva com você, o nosso encontro. Que delícia! Eu fico com saudade. Vocês já sabem que eu falo sempre isso, porque eu fico com saudade de encontrar vocês, da gente ter essa troca, sabe, de experiência, de histórias reais, de aprendizado e, lógico, com a participação de vocês. Então, para isso que tem aqui os comentários, deixa lá temas que vocês querem ver nos próximos episódios, assuntos que vocês querem ouvir, profissionais que vocês queiram que eu traga aqui na nossa poltrona, para a gente conhecer um pouquinho mais dessa história e inspirar você. E temos também, lógico, o quadro que eleva a autoestima das mulheres, que é o quadro Look do Look. Então, você tem um programa recheado de aprendizado e, lógico, autoestima que a gente ama, né? Nós, mulheres. Mas antes de começarmos o nosso programa hoje, eu preciso apresentar o convidado especial, porque sem ele nada disso estaria acontecendo, que é o nosso Deus. Deus, muito obrigado, Paizinho, por mais essa oportunidade de estarmos aqui juntos, aprendendo e tendo essa troca muito descontraída e muito genuína. E o tema de hoje, nós estamos agora no mês de agosto e tem a campanha do Agosto Lilás, que é se falado muito sobre a violência contra a mulher. Então, nós vamos aprender um pouquinho mais hoje sobre a rede de apoio, como que fica a saúde mental dessa mulher que passa por esse processo. E para isso, eu trouxe a doutora Mayra Costa, neurologista, e ela vai falar um pouquinho para a gente, vai nos orientar e trazer grandes ensinamentos para vocês que estão aí do outro lado, que talvez conheça alguém. O que a gente pode fazer nesse caso? Então, já quero apresentar a minha convidada especial. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, Paula. Muito prazer estar aqui. Amei aqui Ai, que delícia. Não vou cansar de falar isso. Obrigada, mas assim, doutora. É com prazer que a gente ser chamado por você nesse programa e a gente realmente conversar com as pessoas, né? Trazer as informações para as pessoas, aquilo que a gente consegue. Acho que a gente, informação é tudo. Sim, né? sim. Faz parte de uma prevenção, a informação e usar os canais, tudo aquilo que a gente pode para levar isso para as pessoas e estar junto com as pessoas, né? Sim. E lógico, assim, eu vi você agradecendo a Deus e, sem dúvida, né? Sem Ele a gente não estaria aqui, não faríamos nada sem Ele. E parabéns, né, por esse seu olhar. Obrigada, doutora. É Ele que nos guia, nos rege em tudo, em todas as áreas. Sem dúvida nenhuma. E quando a gente falou mesmo, quando a gente estava conversando sobre esse assunto da violência, é algo que realmente, infelizmente, ele tem sido recorrente. Sim, Paula, hoje tanto que foi criado, né, o Agosto Lilás, a Lei Maria da Penha, né, foi há 19 anos, ela fez no dia 7, né, 19 anos, justamente começou, quando a gente vai ver, isso não é agora, é que graças a Deus agora se fala mais e parece que a coisa está, né, estourando. Sim. Mas assim, a gente sabe que sempre existiu, né, essa questão da violência contra a mulher. O Brasil é um dos países do mundo que mais mata mulheres, que mais tem violência contra as mulheres, né? A cada minuto, 6 mulheres podem estar sendo mortas no Brasil, estupradas e vítimas realmente da violência propriamente dita, né? Então, nós temos esse número cada vez maior. E, graças a Deus, cada vez se fala mais, né? Sim, então, verdade. veio o Agosto Lilás, através da Lei Maria da Penha, que cada vez vem mais se fortalecendo. As mulheres, cada vez mais, estão tendo coragem. Eu acho que é isso que nós, mulheres, principalmente, a gente não pode deixar. A gente que tem que, assim, falar sobre o assunto, a gente não pode ter medo, a gente não pode ter tabu de falar e conversar sobre isso, que muitas vezes é um depoimento, é uma fala, né? É um exemplo que se torna encorajador, né, para outras mulheres que estão ali caladas, sofrendo, só Deus sabe há quanto tempo, mas elas não têm a coragem. Isso aconteceu com a Maria da Penha, né? Sim. Ela chegou a ficar cadeira de rodas depois de tantas agressão, e a coisa ela tomou a proporção, ela teve muita coragem que se tornou uma lei federal. Porque as pessoas não querem se envolver, né, doutora? Fica assim, não vou me envolver, não vou denunciar. Eu acho que aquele ditado que muita gente ouviu, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Não, esse ditado, a gente tem que abominar ele. Não mais, Sim. né? Porque muitas vezes a gente pode escutar, por exemplo, você mora num prédio, escutar uma mulher gritando, criança gritando,
você tem que denunciar, chamar a polícia. No meio da rua, a gente está vendo muito, né, nas redes sociais, mulheres que mexem na outra e faz aquele sinal da mão, né, para mostrar que ela está em perigo. Hoje tem leis em municípios no estado na questão de bares e restaurantes, né, que tem o símbolo lá que ali protege. Então, assim, essa grande rede de apoio, de informação, ela vem se fortalecendo mais. E é isso que a gente tem que fazer, né? Eu acho que não se chamar a palavra concebe mais, né, mulheres morrerem simplesmente porque são mulheres, né? Porque são consideradas mulheres, porque são mais frágeis fisicamente, né? Você vê aquele último caso abominado dentro do elevador, que dá até agonia da gente ver, né? Aquelas imagens, você fala assim, meu Deus, isso realmente não é filme, não é filme, gente. É real. Isso acontece. Isso é real. Porque a Câmara pegou, alguém denunciou e aquilo extravasou pelas redes sociais. Mas quantos não extravasam nas redes sociais, né? Quantas mulheres, nesse minuto que a gente está aqui conversando, pode estar sofrendo algum tipo de violência, principalmente a física, porque a física é aquela que a gente vê. É aquela que a gente enxerga. Tem outras, né? Mas tem vários, agressões. Outros tipos de violência que essas mulheres elas não identificam. Elas têm mais vergonha porque elas vão achar culturalmente, é frescura. Imagina, não, é normal. Ele é assim mesmo, né? Isso não é assim. E só que isso, graças a Deus, justamente pela informação, isso está mudando. E essa informação, a gente não pode se cansar de levar para as mulheres. Né? Não é ser feminista, não é ser... Não é isso, gente. É a palavra violência em todos os sentidos. E, em especial, hoje, a gente vê na mulher. Porque ela precisa ter essa voz, né, doutora? Quando a gente fala sobre isso, ela precisa ter essa voz e saber que tem outras mulheres que também estão ali. Porque a questão da coragem que a doutora falou, realmente é um ato de coragem você pedir ajuda. Criador de conteúdo e expert, quer lançar um curso, quer dar um up nas suas redes sociais? Olha, você precisa da melhor equipe, que é a equipe 6x8 Mídias. Inclusive, são eles que cuidam de toda a minha programação, desde as redes sociais até todos os quadros que estão sendo desenvolvidos aqui agora. Então, é uma equipe de excelência. Entre em contato hoje mesmo com eles nesse número que está aqui abaixo. E agora, vamos voltar para o nosso programa. Sim, porque como você vai assumir que você está passando por isso? Exato. É passando, e muitas vezes, isso eu já ouvi de mulheres, né? Porque muitas vezes não é só na sociedade, que, digamos, ou chega lá na delegacia para denunciar. Às vezes ela sofre o primeiro preconceito, é dentro da própria família. Né? Dentro da... Não, deixa de besteira. Vamos dizer, é seu marido, é seu companheiro. Não, só foi assim. É porque ele estava nervoso. É porque aconteceu isso. E aí vai uma vez, duas vezes, até aquilo se tornar um costume dentro daquela casa. Muitas das vezes também para o trabalho, né? Sim, leva. E assim, e o comportamento, ele acaba sendo um comportamento de repetição. Né? E o que esses filhos estão aprendendo também, né? A gente sabe, você, né? Na sua profissão, a gente entende e sabe que comportamentos repetitivos, no futuro, eles tendem a ser repetidos. Então, o que é que essa família ou esse pai está ensinando também para essa criança? A menina, que aquilo é normal, pode acontecer, como mulher. E para o menino, que pode bater na mulher, que é normal, porque é aquilo que aquela família está ensinando e que aquelas crianças estão aprendendo. Sim. E a saúde mental dessa mulher, doutora? Como que fica a saúde mental dessa mulher que vem vindo, né? Que vem replicando, talvez desde a infância, que nem a senhora falou. Né, eu não consigo, assim, de verdade, né? Como médica, como neurologista, de verdade, eu não consigo, entre aspas, né, imaginar, porque eu digo assim, às vezes eu escuto algumas histórias, né, no consultório, que eu digo assim, meu Deus, se fosse eu acho que eu estava na rua jogando pedra, né, e quem passasse, e a pessoa apenas está aqui, né, relatando, contando, chorando, pedindo ajuda
sutil, né? Porque ela está ali com só receio ainda, ainda com receio, com medo de ser julgada. Tem muito né? disso, né? Isso, com medo de ser julgada. Muitas vezes eu já ouvi assim, ai, doutora, mas se eu chegar com esse comprimido em casa, meu marido vai dizer que é frescura. Isso é uma violência, é uma falta de respeito, independente do qual seja o motivo que ela esteja com depressão, com ansiedade, com alteração do sono, seja lá o que for, mas a medicação é para ela, é dela, é para ela. Né? É um direito, é um né, direito, mulher? né? E muitas vezes eu escuto isso. Nossa, doutora, mas se eu chegar mais uma receita, eu fico, nossa, né? Aí eu fico, caramba, isso existe? Eu digo, existe. Existe, porque né? muitas dessas mulheres, talvez, em maioria ainda, dependem do financeiro desse marido para comprar esse medicamento. Paula, a maioria. A maioria é isso, a maioria doutora? é isso. A maioria das mulheres, ela se perpetua nesses relacionamentos, né, abusivos, seja ele e que grau chegou, muito pela dependência financeira. Pela dependência financeira, a questão cultural e também pelos filhos. Né? Porque, assim, muitas vezes, a gente sabe na cultura da gente, não são todas as mulheres que têm uma independência, que ela pode se virar sozinha. Às vezes ela tem medo, porque ela vai ter medo. Nossa, como é que eu vou me virar sozinha? Como é que eu vou aprender uma profissão? Faz tempo que eu não trabalho fora. O que é que vão falar? A minha família vai falar? Será que a minha família vai me apoiar? Será que a minha família, de repente, ela tem que voltar para a casa da família? Porque como é que ela vai pagar aluguel ou se virar? Com filhos. Com filhos, né? Então, às vezes, ela se submete àquilo por anos a fio ou a vida toda dela por causa disso. Essa dependência emocional também, né? Sim. Porque ela não consegue, né? Eu acho que não é mais amor, mas é uma dependência, ela não consegue se livrar. Porque como é que ela vai enfrentar lá fora? Como é que ela vai enfrentar a sociedade? Como é que ela vai enfrentar os vizinhos, a própria família no trabalho, né? Como é que ela vai ser? Aí você imagina assim, você coloca isso numa cabeça só, né? Numa cabeça única, ela achar que tem que dar conta de tudo isso. E muitas das vezes ela não se sente forte o suficiente. Para ela é mais fácil permanecer naquela situação. Eu não digo cômodo na palavra de comodidade, Não. de tranquilo, não. Cômodo porque é assim, como é que ela vai, né? Como é que ela vai ver as opções que ela tem? Como é que ela vai criar coragem, né? Para procurar, para se libertar daquilo, começar de novo. E a saúde mental, nesse momento, nem existe mais. Isso, então. começar de novo, né? Então, assim, como é que ela vai fazer isso? Ela vai fazer? Né? Aí eu imagino assim, a saúde mental, às vezes o máximo que ela procura é um remédio, vamos dizer assim. Que é uma camuflagem. É uma camuflagem. E muitas vezes eu falo isso para os pacientes. Eu fiz, olha, o remédio não vai resolver os problemas. O remédio apenas vai se sentir melhor, ansiedade, dormir melhor, uma depressão, um estado de humor melhora, para a pessoa poder ali tomar uma atitude, uma ação, né? uma escolha, né, para resolver aquele problema. Né? Então, assim, a gente entende que cada vez mais, né, aparece, nós temos, né, essa questão assim, a gente que não convive com isso, a gente fala assim, meu marido, né, porque ele fala assim, nossa, Mayra, isso existe, né? Cada vez mais. A gente fica inconformado, né, doutora? Porque tem tanto... Não, essa notícia. do último do soco, eu fiz, meu Deus, né? Um garoto jovem, bonito, né? E assim, e cometeu um ato a menina também. E com certeza ali não foi a primeira vez. Não foi a primeira vez daquele montante. E eu acho que meio que ela sentiu já que ia acontecer alguma coisa, porque ela estava num lugar correto, que tinha câmeras. Vai saber quantas vezes já tinha acontecido esse episódio, sim, que ela igual a não doutora pôde falou. fazer nada. Não pôde provar. Não pôde, isso. E ali ela falou, bom, seja que Deus quiser que funcione. Isso. Foi uma rede de apoio. Sim. E falando de rede de apoio, já pegando esse gancho de rede de apoio, que é muito importante, ali o elevador foi a rede de apoio dela. Sim, era o que ela tinha, e aí o elevador tinha a câmera, e ali ela pôde usar aquilo. Seja que Deus quiser. A favor dela, para ela poder provar, né, corroborar e correr atrás daquilo que ela
tem uma direito. Segurança, né? Sim. E falando de rede de apoio, doutora, para as mulheres que estão nos assistindo ou que estão passando por esse processo ou que conhecem, o que a doutora poderia falar sobre rede de apoio? Nós temos alguns órgãos, ONGs, enfim, alguns lugares que essas mulheres que estão ali que podem pedir esse socorro. Olha, nós temos o 180, que é contra a violência à mulher, qualquer mulher. Eu achei, falando assim em telefone, eu vi nas redes sociais uma mulher, acho que foi no Mato Grosso, ela ligou para a polícia pedindo dipirona, aí que é o dipirona, 30 gramas, aí o guarda entendeu, falou, qual o seu endereço? Passe, me diga de 10, 20 ou 30, qual a dosagem da sua dipirona? Aí ela, 30, foi a maior, né? Aí ele falou, está em risco, responda sim ou não. Ela, sim, está assim, sim. Aí ele falou, não, nós estamos chegando aí. Aí a polícia foi até a casa dela. Olha a sensibilidade do policial que teve a ouvir. Porque você está ligando para a polícia. Sim, é a dipirona que eu quero. Ela insistiu, né? Quando ela insistiu, a voz do guarda mudou. Porque ele entendeu. Ele entendeu. Olha que sensibilidade, né? Então, assim, nós temos o 180. Em termos de emergência, é o 190, que é da Polícia Militar. Nós temos aqui na nossa cidade o 153, que é da GCM, né? Que aí você também pode... Dentro da GCM, nós temos a Patrulha Maria da Penha, né? Que é o carro, a patrulha mesmo, com guardas mulheres, tá? E tem a Polícia Militar, ela também tem uma guarda também especializada, específica, vamos chamar assim, para as mulheres, tá? E você pode procurar, nós temos aqui a DDM, que é a Delegacia de Defesa da Mulher, mas infelizmente, assim como a grande maioria no Brasil, não funciona 24 horas, é uma briga no município, porque Limeira foi uma das primeiras cidades do estado de São Paulo, se não me engano a segunda, não tenho certeza, a ter a Delegacia de Mulheres, tá? Mas só que ainda não é aberta 24 horas. Ela funciona no horário, vou chamar de normal, né? Então, se não for no horário normal, você tem que ir na polícia, né, na delegacia comum, prestar o boletim de ocorrência. Você pode ir ao hospital. Aí o hospital é lei. Ele é obrigado a fazer a denúncia. Se você for vítima de agressão ou estupro, tá? Ele é obrigado, assim como criança. Se o médico interpreta que aquilo é um sinal de agressão, ele é obrigado a denunciar, tá? A chamar, não na hora, nem coisa, mas ele é obrigado. Nós temos os CRAS, né? Que são os Centros de Referência de Assistência Social. Todo bairro tem seu CRAS. Ali, a assistente social, ela é um ouvido. A partir do momento que ela ouve, que ela recebe uma denúncia, ela é obrigada a denunciar. E nós temos a rede de apoio, a rede Elza Tanque, né, tem vários profissionais onde chegam os guardas, inclusive tem um grupo de WhatsApp, onde às vezes que participa o secretário de segurança, psicólogo, pessoal da Maria da Penha, e às vezes recebe um caso, elas já passam imediatamente, quando recebe uma denúncia, quando chega aos ouvidos, né, tá, daquela denúncia, então é encaminhado à polícia e tudo mais. Então, nós temos assim vários equipamentos aqui no nosso município. A gente tem a casa para mulheres, que fica num lugar, vou chamar de escondido, que ninguém sabe o endereço e tudo, que é para mulheres vítimas de violência, inclusive elas são acolhidas com seus filhos nesta casa, tá, que fica sobre a guarda. Tá? Fica um guarda à disposição, mas realmente não é liberado endereço. Ela muda de endereço várias vezes, justamente para o agressor não descobrir o endereço onde está a vítima. Então, eu digo que o nosso município ele é bem servido, tá? De, como é que se diz, dos equipamentos, tá? E só que precisa as pessoas denunciar. Existe um treinamento com isso para as delegacias. Hoje, justamente por cada vez se falar mais, você chegar na delegacia e você ser acolhida. Né? E não mais ser vítima de críticas ou de julgamento. Que tem muito disso também. Tem muito. Eu digo uma vez, eu vi quando a pessoa falou assim... Ei, fica aqui comigo um instante. Quero te apresentar uma nova série em vídeo baseada no meu e-book Como Vencer o Inverno Emocional. Cada episódio é um convite para você olhar para dentro, entender o que está sentindo e descobrir como reconstruir a sua força no seu tempo. Feito com carinho para mulheres que andam cansadas de lutar sozinha. Clica no link da descrição, se preferir,
É só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aí na sua tela. E começa a assistir agora mesmo. Vai valer o investimento. Continue agora com o nosso programa. O que você fez para ele te bater, filho? Como assim? Entendeu? Como assim? Isso já se ouvia muito. Hoje, graças a Deus, isso já não se quase ouve nas delegacias, né? O Estado de São Paulo ele está montando o que chama da Sala Lilás, tá? Foi tentado trazer no município, mas a gente vai continuar tentando, que é uma sala online, 24 horas, onde na delegacia ela fica, porém não está ali 24 horas, porque nós não temos a delegada 24 horas. Mas em São Paulo ela é. Então, se naquela delegacia a pessoa chegar, a mulher tem uma sala para ela fazer a denúncia dela online, né, específica para na delegacia de mulheres que fica em São Paulo. Então, são lutas, né, são trabalhos, há muitas mãos, tá, que tem que ser feita, que são feitas. Eu digo que as meninas do CRAS, do CREAS, né, da DDM, o pessoal da GCM, né, o pessoal da Rede Elza Tanque, que tem aqui a Marina, faço questão de citar a Marina, né, do Conselho das Mulheres. Nós temos o Conselho das Mulheres. Olha, mulheres, aqui no temos nosso município. Muitas redes de apoio aqui. Temos o Conselho das Mulheres, que através do que não é só para violência, né, mas através do Conselho também é um canal de denúncia, de apoio. Tipo assim, o que eu faço? Falamos agora no início. Briga de marido e mulher, ninguém bota a colher. Mas nesse caso, realmente são vidas envolvidas. Sim, uma outra mulher. E se fosse comigo? Fosse alguém, um ente querido meu, minha filha. Opa! E a questão do você estar servindo ali o seu próximo de alguma forma. Então, exatamente. Às vezes ela não consegue nem ter essa orientação, ela nem sabe que tem o CRAS, que tem a casa. Né? Não vou na delegacia, não. Tem a delegacia, tem vários. Eu posso ir no CRAS, eu posso ir no hospital, que ele é obrigado a denunciar. Essa daí não sabia, né? do Eu sou hospital. vítima, apanhei, eu vou lá no hospital. Tá? Você pode relatar, porque é sigiloso. Quando o médico atende, ele é sigilo. Então, a consulta ali é sigilo. Só que ele deve denunciar, entendeu? Né? E nós também temos aqui no nosso município, que fomos a primeira cidade do interior de São Paulo a ter o botão do pânico. Né? Que é aquele que, numa audiência de custódia, onde o juiz ele pode determinar, de acordo com a gravidade, né, a mulher ela ter o botão do pânico. E como que é solicitado isso, doutora? Porque às vezes, né, as mulheres aí estão, nossa, tem um botão do pânico. Como que funciona para ela? Então, é uma isso lista? Não, é assim. A mulher lá, por exemplo, ela faz o boletim de ocorrência, aí tem audiência de custódia, tem audiência da mulher. Então, dependendo da gravidade, quem julga isso é o juiz. Né? Então, de acordo com a situação, a história, a gravidade, é o juiz que determina, né, diante de uma equipe, tá? Que ele determina a mulher que vai levar o botão do pânico. Aí ela já sai com a medida protetiva. Né? Aquela medida protetiva o quê? Que é a tantos metros o agressor não pode se aproximar, que se ele se aproximar, ela aciona o botão do pânico. Mesmo que muitas vezes ela tenha a medida protetiva, mas ela pode não ter o botão do pânico. Mas ela aciona a polícia. Né? Então isso, a polícia imediatamente, aquelas mulheres que estão sob medida protetiva, a polícia ela tem que ir imediatamente. Nossa, é muita rede de apoio e que realmente precisa ser falado, ser usada, divulgado, né? Porque tem muitas mulheres que a gente sabe que estão sorrindo aqui, estão trabalhando, mas a maioria ainda não usa. A maioria ainda não usa. Porque ainda tem esse receio, né, doutora? Ai, se ficarem sabendo, né? Sim. A maioria ainda não usa. Lógico que eu digo assim, graças a Deus, que cada vez se fala mais, né? Então, há um alerta hoje com as redes, né? Como é que se diz? As redes, a gente sabe que... Aí você vê, né? Propaga mais. Então, aí você fica assim. Então, a informação. Então, não tenha medo, seja corajosa. Às vezes, de onde menos você espera, você tem ajuda. Verdade. Né? Porque às vezes você fica com vergonha, eu não procuro ali, aí eu não procuro aqui. Procura, fala. Né? E às vezes, de onde menos você espera, você tem ajuda. Às vezes é uma senhorinha, hoje, né, eu vi uma paciente que ela falou que uma vez ela estava prestes a ser estuprada. Quando ela viu uma senhora, ela gritou. Quando ela gritou, foi aquela senhora que pegou o guarda-chuva e correu atrás do moço. E ela estava
parada né, Um pânico, com né? Que fica... E foi a senhorinha, ela disse, doutora, nunca mais eu esqueço dela. Olha isso. Ela correu, o cara foi embora, foi ela que chamou a polícia. Então, quer dizer, uma senhorinha, de onde menos espera, né? Então, assim, Sim. ou seja, não tenha vergonha, não tenha medo, procure, fale. Lógico que tem o medo do agressor, a gente entende isso, né? Porque não se eu sabe o que é falar, capaz. se eu contar, né? Ele vai fazer, né? Então, lógico que, por isso que às vezes você procurar um CRAS, na DDM, né? Na delegacia, você vai ter, às vezes, assim, como realmente fazer. É um lugar seguro, Isso, com pessoas lugar profissionais segura, ali aptos para exatamente, isso. exatamente, né? E a rede Elzatan que ela faz isso. E doutora, esses CRAS que a doutora está falando, é somente para a cidade de Limeira ou também tem? Porque nós temos, né, audiência aí fora de Limeira. Toda Como cidade, ela tem seu CRAS, né? Que são aqueles CRAS que dá assistência social, né? Que fica nos bairros, né? Anote aí, Então, mulheres. o CRES é aquele que fica em um lugar só. Eu não lembro o endereço aqui que está o nosso CRES, Tá. que é para situações especializadas. Na nossa cidade. Na nossa cidade. Mas toda cidade, todo bairro, na maioria, aqui no nosso bairro, nós temos o quê? Mais de 5 ou 6 CRAS. Né? Muitas vezes um CRAS, ele funciona dentro do centro comunitário, que é com assistente social. Assistente social é que faz o CRAS. Tá. Ali ela ouve denúncia, vê a questão social, né? Questão de cesta básica, a situação daquela família. Ela pode fazer visitas na família, seja a situação do idoso, seja a situação de criança, seja a situação de vulnerabilidade, seja ela qual for. Né? Então, toda cidade ela tem seus CRAS. Tá, então mulheres que estão nos assistindo, né, fora de Limeira, tem um CRAS, tem uma assistente social, então peça ajuda. Você não está sozinha. Eu sei, a gente sabe que é um ato de coragem você assumir que está precisando ser socorrida. Ser socorrida, não. Precisa de Porque realmente de coragem. né? Porque vem, então, principalmente quando tem filhos, então, né, doutora? Mas é porque eu acho que a mulher, né, ela pensa assim. Você é artista que quer gravar a sua produção de áudio e vídeo com um profissional de excelência, dá uma olhada nesse estúdio. Entre em contato hoje mesmo com o Estúdio 6x8, nesse número que está aparecendo aqui abaixo. E agora, vamos voltar para o nosso programa. Como, do ponto de vista, vamos chamar ainda cultural. A Sim. minha família, aí se eu denunciar, vai separar, e meus filhos, e minha família, desestruturar a minha, como é que se diz, a minha família. Eu acho que passa tudo, eu acho que passa um mundo na cabeça. Né? Então, é o que eu digo, mais uma vez, quando a gente fala de coragem, ela tem que ter a coragem de enfrentar não só o agressor, Mas o todo. Ela tem que enfrentar o todo. E até os filhos, né, doutora? Sim, às até vezes, os porque filhos, às vezes como o que vai filho, falar? dependendo... Tem muitos filhos que veem essa questão da agressão. Muitos vão entender, mas muitos talvez não vão entender. Né? Porque eles não estão realmente a par da situação, como a mãe. Ou entender o que é aquela situação. Né? Principalmente quando a violência ainda não chegou do ponto de vista físico. Né? Que aí a gente volta na saúde mental que a senhora estava falando. Exatamente. Né, então, assim, quantas vezes você vê uma mulher está deprimida, que chora, que não dorme, que vai no médico, que o marido reclama. E assim, será que ela não está né, sendo abusada dentro de casa? Às vezes até pelos próprios filhos. Às vezes, ontem eu vi, acho que foi a Mariana, foi falar, porque mulheres idosas, elas sofrem violência dentro da sua casa. Mulheres idosas. Aí, pior ainda, né? Porque às vezes ela sofre violência da família toda. Uma violência sutil, uma violência, como é que eu posso dizer, subjetiva. Que tá, né? não é algo que deixa marcas visíveis, mas ela não né? Mas ela não é cuidada, não é dado remédio, se usa muitas vezes da pensão dela, ela fica sozinha no canto, ninguém leva ela para passear, ela é tratada de qualquer jeito, aos gritos, né? E uma vez eu escutei isso de um assistente social, que eu digo, nossa, que muitas vezes essa idosa, principalmente a idosa, ela é como um móvel
com cheio de teia de aranha que fica num canto da sala. Eu fiquei, de verdade. Aí você fica, caramba, sabe que é mesmo? Que pode ser mesmo. Pode ser, né? Que é real, né? Isso. Hoje, graças a Deus, as mulheres, eu digo assim, aí você vê o outro lado, né? Você vê as mulheres também, são a maioria, que elas vão na terceira idade, elas fazem academia, animadas, né? Elas vão na hidro. Então, as mulheres também, elas estão mais, ao mesmo tempo, elas também têm essa locomotiva dentro delas, né? Mas precisa mais. Ainda tem. Precisa mais. Por isso que a gente precisa soltar a nossa voz, né, doutora? Por isso que a gente precisa trazer realmente esses projetos para que as mulheres que estão aqui, que acompanham, que realmente saibam que tem uma rede de apoio. E que ajudem umas às outras. Precisa. Né? Volto a dizer, a palavra ali. Coragem, empatia, né, pela dor do outro. Né? Às vezes uma dor minha não é igual à sua. E vice-versa. Sim, né? Mas a gente pode fazer uma troca, né, doutora? Exato. Eu posso lhe ajudar na sua dor, você pode me ajudar na minha dor. E né? juntas, a gente tá curada, a gente ajuda outras mulheres. Exatamente. Porque às vezes ser julgado, nossa, frescura. Que isso? Não, pelo amor de Deus. Eu já escutei muito isso de outras, né? Aí você, lógico que com isso você vai com a experiência, né? De você dizer assim, poxa, a dor dela não é igual daquela. Aquela ali entrou chorando, que você poderia dizer, que frescura. Aquela ali está aguentando, matando o rinoceronte todo dia. E não derramou uma lágrima. São dores diferentes. Mas né? estamos aqui para ter coragem juntas. Se Deus quiser. E, doutora, para a gente finalizar esse bate-papo, que passou bem rápido, né, meninas? Passou bem rápido. Gostaria que a senhora deixasse mais uma mensagem direto do seu coração, uma orientação, um despertar aí para a nossa mulher que está assistindo. Acho que assim, como a Mayra, né? Eu acho que assim, a gente tem que ter empatia sempre com o nosso próximo. E a Bíblia diz isso, a gente não sabe quem é o nosso próximo. Né? Quem é Jesus, né? Ele pode ser aquele que passou na minha frente, que está ali na beira da rua, que está dentro da minha casa, que está trabalhando comigo, está no meu trabalho. Que a gente tenha essa empatia de sentir ou de tentar sentir a dor do outro. Essa dor pode ser que nossa, mas ela está sofrendo por causa disso. Mas é a dor dela. Né? O sapato está apertando naquele local, é dela. E que a gente não julgue. Né? Que a gente aprenda a ter empatia sem julgar. Que lindo. Muito obrigada, doutora, mais uma vez, por trazer um pouquinho do seu conhecimento aqui para nós. Que Deus continue abençoando grandemente sua causa, seus projetos e tudo que está em torno da doutora. Amém. Obrigada, Deus abençoe. E para vocês que estão aí do outro lado, não saiam daí. Após o intervalo, nós voltamos com o quadro O Look do Look. E aí, tá gostando do programa? Então, não saia daí, que agora eu vou te mostrar um trechinho do meu audiobook Como Vencer o Inverno Emocional. É rapidinho e já já a gente volta. Já reparou como as formigas trabalham incansavelmente durante o verão? Elas passam dias juntando comida porque sabem que o inverno vai chegar. E quando ele chega, elas estão prontas, preparadas para enfrentar aquele período mais desafiador. Essa lição das formigas também se aplica à nossa vida emocional. Assim como elas se preparam para o inverno, precisamos aprender a reconhecer e lidar com os desafios internos que afetam nossa autoestima e confiança. E é exatamente isso que vamos começar a fazer agora. Eu sei como é uma mulher se sentir esgotada, sem direção, com uma dor silenciosa que ninguém percebe. Eu vivi isso e foi quando eu decidi fazer diferente que tudo começou a mudar. Me reconectei comigo mesma, criei um passo a passo que mudou a minha vida. E agora, tudo isso está aqui, neste audiobook que você pode ouvir quando e onde quiser. Clica no link da descrição ou aponte a sua câmera para a tela que está aparecendo aqui um QR Code e dá esse passo por você. Você merece essa transformação. E agora, voltamos para a nossa programação. Voltamos com o quadro Look do Look e vocês já perceberam que está um pouquinho diferente, uma nova versão, mas só hoje, um
novo formato aqui para vocês e vocês vão entender que hoje o nosso bate-papo vai ser um pouquinho diferente do que nós estamos acostumados, porque o tema que nós escolhemos hoje para você compreender toda essa transformação é sobre realmente o transformar, que vai além da estética, além de trazer um corte diferente, além de trazer um visual diferente, tem muito a ver com aquilo que você desperta aqui dentro quando olha no espelho. E para isso eu trouxe a Ju aqui novamente para a gente bater esse papo. Seja bem-vinda, Ju. Muito obrigada, Paula. Hoje a gente vai ensinar as mulheres a fazer as pazes com o espelho, não é mesmo, Paula? Sim, e faz uma diferença enorme quando você consegue resgatar essa essência que estava ali adormecida por algum motivo, né, Ju? Sem dúvidas. Antes da gente falar sobre os looks, da gente vestir o nosso corpo, a gente precisa se reconectar a quem a gente é verdadeiramente, né, Paula? Com certeza. E eu quis trazer um pouquinho, de forma resumida, aqui para vocês sobre a transformação, porque estou voltando aí com um novo visual, né? Novas gravações, porém também um novo corte. Um novo corte, uma nova cor e também novo uma visual. nova cor no look, né, Paula? Muitas mudanças, muitas transformações por aqui. Então, assim, eu quis trazer um pouquinho para você, mulher que está aí do outro lado, entender a possibilidade e a importância de nós nos olharmos no espelho e nos vermos também quem somos de verdade, né, Ju? Sem dúvidas. Eu acho que a gente precisa se acolher. Eu falo que hoje a gente é tão dura consigo, né? Com o outro, a gente fala, não, tá tudo bem. A gente passa ali um paninho, mas com a gente é tão autocrítica. E muitas das vezes a gente precisa aprender a se olhar com mais carinho, com mais amor e ter um ato de coragem, né, Paula? É um ato. Então, por isso que eu sempre tô falando, transformar realmente é um ato de coragem, porque você abre ali o seu guarda-roupa. Foi uma das conversas que eu tive aqui com a Ju, que realmente eu queria me ver novamente de uma maneira diferente. Porém, resgatar essa autoestima, a essência. E realmente falei, bom, Ju, vamos pro natural? Não é? Porque a nossa autoestima, ela começa a se perder quando a gente não vai se reconhecendo no nosso espelho e como a gente se veste. Então, a gente precisa olhar para dentro, para que a gente possa externizar todas essas mudanças, né, Paula? A gente vem vindo aí de um período de transformações e de mudanças que elas não começaram externamente, mas tudo aconteceu de dentro para fora. É como você se sente que está sendo refletido a partir da escolha do cabelo, a partir dos novos looks e novas cores que teremos por aqui. Com certeza, é isso que a gente quer sempre trazer aqui para você, mulher que está nos assistindo, as mulheres em geral, né, que realmente vocês resgatem essa conexão com você mesma, que às vezes no caminho, às vezes maternidade, às vezes uma transição de carreira, alguma mudança, você teve que, de alguma forma, se desconectar ou se reconectar consigo mesma. Ou até se perdeu, né, Paula? Ou até se perdeu, pode ser, porque às vezes nesse caminho, às vezes acaba maternidade, por exemplo. Tinha um estilo antes, veio a maternidade, o que eu faço com essa informação? E aí acaba se perdendo ali em saber como se reconectar de novo com essa essência, mesmo em meio à maternidade, a correria do dia a dia, né, Ju? Sem dúvidas. E acho que nos próximos episódios, né, Paula, a gente vai trazer dicas, truques e informações essenciais para que essas mulheres resgatem a sua autoestima e, principalmente, traduzam isso através do seu vestir. Sim, então manter sempre a sua essência. Então, assim, quando eu olhei, eu falei, não, é o corte, essa é a cor, esse é o meu estilo. E trazer isso para o meu dia a dia foi fundamental, trazer isso também, o que eu poderia agregar no meu dia, na minha rotina, abrir o guarda-roupa e me ver ali. Então, realmente não ter só a inspiração diária de um look diferente. Sim. Mas poder realmente refletir e comunicar aquilo que realmente é você no seu dia a dia e fora das redes sociais, dentro das redes sociais. Sem dúvidas. Então, a gente buscou, dentro dessas transformações da Paula, resgatar essa essência para que ela se sinta representada e traduzindo e contando toda a sua verdade. E eu quero incentivar você, mulher, é isso que nós estamos trazendo esse primeiro episódio,
para mostrar a transformação, né, Ju? Um ato de coragem pode fazer por você hoje. Hoje. Então, nós queremos incentivar você a ter esse ato de coragem e realmente dar o primeiro passo. E decidir mudar, né? Seja um corte, seja uma transição de carreira. Seja experimentar um look de um jeito novo. Colocar uma cor diferente. Muitas cores. Então, você precisa ter esse olhar diferente para você mesma. Então, se permita ao novo, se permita transformar. E nós estamos aqui, então assim, isso realmente é um ato de coragem, incluir as cores e você vai transmitir isso para as pessoas que estão ao seu redor. Sem dúvidas. E ele pode começar essa mudança com um corte de visual novo. Mas primeiro você tem que assim, realmente isso me representa, esse corte, reflita eu consigo. Sobre isso, sobre reflita, por favor, que a gente sempre está falando assim, isso te representa? Vai comunicar aquilo que realmente está aqui dentro de você? Às vezes você leva aquela inspiração, aquela referência, tanto de look, quanto de corte, né, Ju? Quanto de cor, né? Porque sempre tem uma pessoa. Nunca tem só um cabelo, nunca tem só um look. A gente está comprando ali, né, o todo. E a nossa expectativa é ficar como aquilo que nós estamos vendo. Então tem que ser muito natural com a sua essência e você estar feliz com a sua escolha dessa nova versão. Sem dúvidas. E aí, comentem aqui pra gente se vocês gostaram dessas novas mudanças que tivemos no visual novo da Paula. Eu quero saber, gente. Eu quero saber o que vocês acharam. Né? Tá aprovado? Não tá aprovado? Vocês vão ver mais cores por aqui. Esse é o meu natural, tá, gente? É meu natural. Eu estou retomando aqui as raízes. Retomando as raízes, me reconectando. Então, assim, realmente fez muito sentido para esse momento, para essa fase. Então, eu quero que você também olhe para você, se reconecte aí. Então, os novos episódios vai ter muita novidade, muita coisa diferente para vocês. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Por estar aqui, pela participação, por estar junto, né, na transformação. Tem uns vídeos aí que a gente vai depois mostrar para vocês, esse antes e depois. Para quem não te acompanha lá no Instagram, né, Lá no Paula? Instagram tá tudo lá. Só te acompanha aqui no YouTube. A gente fez umas gravações desses bastidores e algumas coisas a gente vai disponibilizar por aqui. Com certeza. Obrigada, Ju, mais uma vez. Imagina, eu que agradeço. Então, na próxima, temos mais dicas e ensinamentos para essas mulheres, hein? Sem dúvida. Gente, nós vamos construir aí um passo a passo incrível com vocês, pegar vocês na mão para ensinar realmente aquilo que você precisa para se sentir bem, traduzir a sua essência através daquilo que você vê e daquilo que você vai vestir. Obrigada, Gil, mais Imagina, uma vez. que agradeço. Obrigada. E eu quero que você deixa lá nos seus comentários, deixa lá nos comentários do canal, se você tem alguma dúvida dos quadros, o que você gostaria que nós trouxéssemos aqui para vocês de temas diferentes, em relação a looks, o que você tiver em relação à sua autoestima, deixa os seus comentários, tudo é feito com muito amor, com muito carinho. A gente quer fazer essa troca de experiências. Estamos todos juntos nesse aprendizado, dessa transformação. E eu conto com você, com o seu carinho. Se é a primeira vez que você está assistindo esse vídeo ou programa, seja muito bem-vinda. Se inscreva se ainda não é inscrito. Ative as notificações para não perder nada. Nós temos um encontro às segundas-feiras, às 20 horas, aqui no meu canal do YouTube. E eu estou aguardando você, lógico, com o programa Paula Silva com você. Então, nós nos encontramos. Até a próxima. Tchau!